Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha, mas principalmente falar no pano de fundo a respeito aí da ideia de nacionalismo, ideia essa muito presente nessa construção desses dois países e que vai ser de extrema importância para a gente entender aí o processo que vem logo depois, que é digamos assim, o surgimento da Primeira Guerra Mundial, que ela vai surgir muito com base nessas disputas nacionalistas. E é claro, a gente começa falando a respeito do termo nacionalismo, ou melhor dizendo, do termo nação. A gente vai pensar aqui a nação como uma unidade de pertencimento de um grupo. Então, quando você se sente pertencendo a um determinado grupo, então isso seria a ideia de nação, digamos assim, mais simples, para que a gente possa começar a nossa discussão. Eu quero chamar a atenção que o conceito de nação ele não é um conceito que vai ser único ao longo do tempo. A gente vai observar que finalzinho do século XV, início do século XVI, a gente tem o processo de construção dos estados nacionais modernos. E essa ideia de pertencimento ela vai ser muito útil para a formação desses estados. A gente vai observar, por exemplo, no caso da Espanha, quando os espanhóis vão lutar contra os mouros, lutar contra um grupo diferente, um grupo que não tem um pertencimento ali dentro daquela região que eles vão chamar de Espanha. Então você constrói o Estado Nacional Moderno Espanha através de uma disputa, digamos assim, por uma ideia de pertencimento. E essa ideia de pertencimento ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando a gente pensa dentro do Brasil, por exemplo, esse quadro aqui, da Tarsila do Amaral, ele vai ser um quadro bem interessante para a gente refletir algumas coisas sobre o que é a nação brasileira, o que é o povo brasileiro. E aqui, esse quadro, o quadro dela chamado Operários, a gente consegue observar toda a diversidade. Não só uma diversidade aqui, de cor da pele entre pessoas negras e pessoas brancas, como também uma diversidade propriamente de grupos, de alemães que vieram para cá para o Brasil, de italianos, mais tarde no século XX, de asiáticos, como por exemplo japoneses. Todos esses vão formando a nação Brasil. Então a ideia de você pensar a nação só como um sentimento de pertencimento, ele vai sendo, digamos assim, reformulada, reconstruída ao longo do tempo. E a gente vai pensar que também é possível analisar a ideia de nação através de uma identidade social e também que essa identidade social ela vai mudando. Se a língua não é o elemento primordial que constitui a nação, o que é esse elemento? E a gente vai começar percebendo o quanto a nação é algo difícil de você definir. Não é uma coisa só, é uma construção muito grande de vários elementos que envolve a ideia do passado histórico comum, que envolve a ideia de uma língua comum, mas também envolve uma cultura, também envolve uma ideia de pertencimento. Então, todas essas são características do que a gente vai se convencionar chamar de nação, e que principalmente ali no século XIX, o nacionalismo. E é interessante a gente pensar que no século XIX surge primeiro o nacionalismo, o sentimento de pertencimento a uma determinada nação, e depois surge a nação. E esse é o caso clássico que eu quero apresentar para vocês da Itália e da Alemanha. Primeiro surge o sentimento nacionalista, para depois surgir a nação Itália e a nação Alemanha. E se a gente fizer um panorama da Europa Central no século XIX, você vai perceber que existiam sim alguns grandes reinos, como o caso de Portugal, Espanha, França e Inglaterra, mas o restante era um emaranhado de pequenos reinos, e muitos deles tinham características semelhantes que puderam ser identificadas como uma nação, e para eles se organizarem, para eles se formarem, eles vão precisar de um elemento muito importante que vai aglutinar as pessoas numa ideia de pertencimento. O que vai, digamos assim, solidificar a ideia do nacionalismo é o quê? A guerra. A guerra é um dos elementos que mais unem as pessoas num sentimento de pertencimento. Percebam o seguinte:
Tudo isso, todos esses elementos vão ser um grande caldeirão fervente aí para o surgimento desses dois países, a Itália e a Alemanha. E quando a gente fala de Itália, a gente deve pensar, poxa, mas a gente já ouviu lá atrás, professor, na história antiga, o grande Império Romano dominou talvez o maior império aí de todo o planeta, teve uma extensão territorial de domínio absurdamente grande, pegou praticamente toda a Europa, norte da África, região da Ásia, Oriente Médio, então era um império gigantesco. Sim, era um império gigantesco, tinha uma unidade, mas esse era o Império Romano. Ele vai ruir lá no século IV depois de Cristo na Europa. Ele vai se desfragmentar, vai surgir as sociedades medievais. E desde então até o século XIX, a extensão geográfica da bota, essa extensão aqui, a chamada Península Itálica, essa região aqui vai ter um poder descentralizado e vai ser dominado pela Áustria, uma parte vai ser dominada pela França, que fica por aqui, e também uma parte com uma unidade territorial mais, digamos assim, forte, que é o reino do Piemonte e Sardenha. Piemonte aqui e Sardenha aqui, essa ilha. É o que vai ser, digamos assim, que vai tentar aglutinar as pessoas numa ideia de nação. É ele, reino do Piemonte e Sardenha, que começa a buscar esse sentimento de nacionalismo, aguçar o sentimento de nacionalismo, para que as pessoas comprem a ideia e lutem por uma unificação e surgimento de uma nação, surgimento de um país que até então não existia. Essas regiões, como Sicília, o próprio estado dominado pela igreja, que é a cidade de Roma, Toscana, Lombardia, todas essas regiões não eram regiões, digamos assim, formadoras de uma concepção do que é a Itália. Não existia a Itália. Existiam regiões autônomas e muitas delas dominadas pela Áustria e pela França. E são essas duas figuras históricas, digamos assim, as mais importantes. A gente vai ter aqui, olha, o Vítor Emanuel II, rei do Piemonte e Sardenha. Ele vai chamar o Camilo Benso, chamado aí Conde de Cavour, para ser, digamos assim, o primeiro-ministro, e esses dois vão articular todo o movimento aí de nacionalismo que vai fazer com que as pessoas dos vários reinos diferentes começam a se sentir numa ideia de pertencimento não só ao Piemonte, como uma ideia de uma nação que vai surgir dali, uma nação forte, poderosa, que poderia em algum momento tentar recuperar aquele passado histórico glorioso que teve Roma lá atrás. Então todas essas ideias, elas começam a ser desenvolvidas, principalmente com um movimento chamado Ressurgimento dentro da Itália, que também vai usar muito dessas ideias de pertencimento, de nacionalismo, para construir uma nova nação. E é claro, como eu já citei, um fator mais importante, digamos assim, para você unir as pessoas num sentimento de nacionalismo é a ideia da guerra. Para isso, o reino do Piemonte e Sardenha vai entrar em guerra contra a Áustria. E claro, não dava para fazer uma guerra com a Áustria e com a França ao mesmo tempo. Eram duas nações, principalmente a França, uma nação muito poderosa, então não dava para lutar com as duas ao mesmo tempo. E a gente vai perceber que tanto na unificação da Itália quanto na unificação da Alemanha, que eu vou falar daqui a pouco, elas vão ter características políticas muito parecidas. No caso da unificação italiana, vai fazer o ataque à Áustria e uma aliança com a França, numa ideia de que a França não vai se meter no conflito, mas a França vai receber em troca, em contrapartida, algumas regiões do que seria aí o novo país que vai surgir. Bom, ainda vai ter o apoio, o rei ainda vai ter o apoio do Giuseppe Garibaldi, que vai liderar um exército muito vinculado às ideias de esquerda dentro da Europa, que sai principalmente da região sul, da onde é hoje a Itália, lá da Península Itálica, e começa a
digamos assim, lutar para a unificação do país, expulsando os invasores, expulsando aqueles que não eram italianos. E aí começa a surgir essa ideia. O nacionalismo começa a ideia do pertencimento, de quem é italiano e por aí vai. Vale só destacar que Giuseppe Garibaldi é o mesmo que lutou aqui no Brasil lá na Revolução da Farroupilha, na Guerra dos Farrapos, que a gente já estudou, inclusive, no nosso curso de segundo ano, quando a gente foi falar lá do período regencial das várias crises. Essa Guerra dos Farrapos ocorreu lá no Rio Grande do Sul e o Giuseppe Garibaldi estava lá também. O Giuseppe Garibaldi consegue uma série de vitórias e entrega o poder ao Vítor Emanuel II, tá? Que vai ser coroado aí rei da Itália. E o que é interessante a gente pensar? Que a gente vai ter um problema, que é o Vaticano, a sede da Igreja Católica. A sede da Igreja Católica fica na cidade de Roma. Lá, o Papa, na época, o Pio IX, ele não vai querer aceitar essa unificação da Itália, sabendo que formando um reino poderoso dentro daquela aspecto de dominação que tinha a Igreja Católica, isso seria muito perigoso para a política e também para a própria fé católica. O Vítor Emanuel vai tentar, através de negociações políticas, fazer um Estado autônomo do Vaticano. A princípio, a Igreja Católica não aceita e essa pendenga vai se desenrolando até a década de 1930, quando já sob o governo ditatorial do Mussolini é que você tem a criação do Estado aí, do Vaticano, que seria basicamente um bairro, digamos assim, de Roma, onde você tem lá a Praça de São Pedro e São Paulo, e alguns pequenos monastérios, alguns pequenos prédios ali que ficam em torno da Praça de São Pedro e São Paulo, que é hoje o Estado do Vaticano. Seria um Estado independente que não tem nenhum vínculo com a Itália e permanece assim até hoje. E aí a gente deve falar sobre a unificação alemã e perceber que na unificação alemã há uma situação muito parecida com o que a gente observou com a unificação italiana. No mesmo sentido de uma organização política, os atores também são os mesmos, a Áustria e a França. A gente vai observar o pedaço aqui do país onde é hoje a Alemanha, você tem aqui o Império Austro-Húngaro, você tem aqui a França e essa região aqui, olha, a Prússia. A gente não pode confundir Prússia com a Rússia, que fica para cá, tá? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Prússia era um dos reinos independentes aí da região que é hoje a Alemanha, beleza? Então, a Prússia é que vai ser, digamos assim, o pivô para o desenvolvimento das ideias nacionalistas dentro da Alemanha, que vai fazer a unificação alemã. E assim como a gente teve um rei e um primeiro-ministro, digamos assim, no caso da Itália, tentando organizar um exército, uma guerra e uma disputa pela unificação do país, a mesma coisa vai acontecer. O rei da Prússia, o Guilherme I, ele junto com o primeiro-ministro Otto von Bismarck vão organizar também esse movimento de desenvolvimento das ideias nacionalistas, as ideias de pertencimento ao que seria a formação de uma grande nação para o futuro. Então, você organizar as pessoas a terem esse sentimento de pertencimento. Para ter esse sentimento, eu preciso de uma guerra, mais uma vez, uma guerra contra a Áustria. A história é muito, muito parecida. Eles entram numa guerra contra a Áustria e fazem uma aliança com a França e promete mundos e fundos para a França, caso saia vitorioso. O problema é que já tinha ocorrido a mesma situação lá na Itália e a França acabou não recebendo as compensações que a França achou que deveria receber. Agora, com a unificação da Alemanha e com os projetos aí do Guilherme I, a França vai exigir mais, digamos assim, não só mais territórios, mas mais segurança para se manter neutra na situação. E o Guilherme vai dar uma série de, digamos assim, de concessões para a França para que ocorra, de fato, a unificação da Alemanha. Então, e essa guerra em 1866 vai dar a vitória à Prússia
E já com a vitória, já com o Estado vitorioso, o que o Guilherme I ele vai fazer? Ele, junto com Bismarck, eles vão fazer o seguinte: olha, as regiões que falam, né, o alemão, que tem um passado histórico, que seriam dentro da ideia de nacionalismo pertencente a um Estado alemão, essas regiões que foram prometidas à França, a gente não vai fazer absolutamente nada, vai deixar quieto. E quando a França for tentar trazer para o seu território, trazer para dentro da sua possessão esses territórios, o que vai acontecer basicamente? Esses territórios vão se rebelar e a gente vai fazer uma guerra contra a França, e assim ocorre em 1870 a chamada Guerra Nacional. E é claro, o nome nacional tem tudo a ver com a construção da nação alemã. Então, essa guerra faz com que as pessoas vão lutar em favor da Prússia para a construção de um novo país, a Alemanha. Não só a Alemanha sai vitoriosa dessa guerra contra a França, como vai ocupar duas áreas chamadas Alsácia e Lorena, que ficam ali na divisa entre a Alemanha e a França, e essas duas áreas vão ser zonas de disputas que vão desembocar lá na frente na Primeira Guerra Mundial e depois na própria Segunda Guerra Mundial. Então são áreas de disputas entre essas duas nações, França e Alemanha, que, digamos assim, vão passar por um período longo da história, desde a unificação da Alemanha. E é bom a gente frisar isso, é interessante sempre pensar que a Alemanha se forma como país com guerra, e a Alemanha vai participar diretamente de todos os grandes conflitos uma vez formado. E ali, em 1870, o Guilherme I é coroado rei da Alemanha, e a partir desse momento começa o chamado Segundo Reich. O primeiro Reich seria o Império da Prússia, o Segundo Reich seria esse governo a partir de 1870 com Guilherme I até digamos assim, a República de Weimar, no final da Primeira Guerra Mundial. Termina o Império Alemão e começa uma república, até o momento que o Hitler toma o poder dentro da Alemanha e declara o chamado Terceiro Reich. Por isso que a gente, quando fala sobre o Hitler, vai falar assim, que ele se autoproclamou o Terceiro Reich, ou seja, o terceiro reinado dentro da Alemanha. Agora acabou, obrigado por assistirem essa aula, até a próxima, valeu!